E a gente, nesse período, né, a gente tem que lidar muito com os, digamos assim, coadjuvantes, né, do São Paulo, porque o São Paulo ficou muito tempo sem o Lucas, sem o Oscar, sem o Pablo Maia, sem o Arboleda, alguns jogos, sem o Alan Franco, né? E aí, produção, também vou pedir uma outra arte aí só para complementar, ilustrar um pouquinho o que a gente tá falando, que são os números de alguns desses coadjuvantes, ou de jogadores que não são os titulares, né? Tem uma arte aqui que tem essa boa fase, né? Dos, digamos assim, entre aspas, né? Coadjuvantes. A gente vê a ascensão do André Silva. O André Silva, ele vira o cara do ataque, né? Ele vira o artilheiro do time no ano. Então são 24 jogos, sendo que em 11 ele foi titular, 10 gols já, 2 assistências, 1 gol assistência a cada 96 minutos. E aí nesse gráfico, né? Não foi eu que fiz, viu, o Pri? Não fui eu, tá? Mas assim, tem aí o Luciano... Foi pessoal contra a Pri, né? Foi pessoal. Mas aí você tem o Luciano caindo um pouco daquele protagonismo do time, mas ainda importante também, porque você vê ele ali. 21 jogos, 14 ele foi titular, 5 gols, 3 assistências. E desde a lesão do Caleri, ele não foi mais titular, só em 2 dos 6 jogos. Porque também o Zubeldia passa a entender o Luciano como atacante, não como meia. Que eu acho que é benéfico até para o Luciano. Porque o Matheus, ele assume o meio de campo no lugar do Oscar, né? O Luciano, ele passa a ser aquele cara como era com o Dorival, o 12º homem que entra para mudar o jogo e tal, só que como atacante, né? E quando ele entra como meia, todo mundo, eu acho que concorda que não é o melhor cenário para o Luciano, até ele mesmo deve concordar. E aí, Pri, eu pergunto diretamente para você, né? A gente vê os números... pra ela. Porque, não sei, me parece assim que ela tem um lugar de fala pra opinar sobre o Luciano. Existem os especialistas em economia, os especialistas em sei lá o quê, eu sou especialista em Luciano. Tipo o jornal lá, você vai falar de economia, vamos chamar um especialista lá. Aconteceu aqui, lance Luciano. Vamos chamar aqui a especialista em Luciano da Rocha Neves. Priscila está para Luciano como o Ilse Scamparini está para o Vaticano? Pô, putz... E eu acho que a Ilse tem que comer um pouquinho mais de arroz e feijão pra falar de Vaticano tão bem quanto a Pri fala de Luciano. Ela tava meio mal-humorada no Jornal Nacional. Ela tava com... Operando de uma lesão. Dor, né? Eu fico exatamente assim quando o Luciano tá xingado. No banco, quando xingado. Pois é. Eu fico assim, ninguém encosta em mim. Não fala comigo. Então, Priscila Senhorães Neves, uma dúvida. Como é que você vê essa movimentação do Luciano não sendo mais titular? Mas eu, pelo menos, sempre falei aqui também que eu acho que ele é importante. Não só pelos números, mas que às vezes tem que pilhar o time e ele faz isso bem. Quando ele faz de forma inteligente. Cara, eu acho que, pra mim, o Luciano é um dos melhores jogadores que o São Paulo tem. Todo mundo sabe disso. Que eu penso isso. Ele, inclusive, nesses jogos que ele saiu do banco, né? Contra o Libertad, ele tem participação na jogada dos 2 gols. Contra o Alianza Lima, ele dá assistência pro 2º gol. Então, ele é um jogador muito importante, com números muito impressionantes, né? E eu vou ser muito sincera, pra mim eu não gosto desse fato do Luciano não ter tido uma oportunidade como camisa 9 desde a lesão do Caleri. Porque pra mim ele é titular e pra mim ele é melhor que o André Silva como camisa 9, inclusive. E eu gostaria de ter visto ele ter essa oportunidade, mas eu concordo que a partir do momento que o André Silva tá lá fazendo gol todo jogo, aí você não consegue fazer nada, né? Obviamente, mérito dele, ele é um bom jogador e tal, mas eu acho o Luciano melhor. Então, eu acho ruim ele não ter tido essa oportunidade, mas não tem um cenário pra isso hoje, né? Talvez ali, tirar o André Silva ao longo do jogo e colocar o Luciano, mas não é um movimento que acontece. Ele quase sempre entra ou pra armar a jogada. Eu esqueci qual jogo foi que ele jogou como quase segundo atacante ali. Esqueci qual jogo que foi. Mas... Tentando lembrar também. Eu lembro. Que ele tava escalado no ataque. A gente comentou até no quando grupo saiu isso. a escalação. Era ele e o... Foi o Libertad, talvez? Libertad ele foi banco, acho. Não, que entra como... Não, ele começou um jogo... Eu vou lembrar. Escalado mais na frente. Foi Santos? Talvez tenha sido o Santos. Não, no Santos foi Ferreirinha. Pô, que ele fez os 2 gols. Foi no Santos? Foi Santos que ele fez Santos os 2 não gols. jogou Ferreirinha e o Ferreirão?
Não, acho que foi de contra... titular? Ah, Náutico. Náutico, Isso. verdade, Náutico. Ele Bem lembrado. foi escalado na frente ali, Isso. né? E deu muito certo. Então, pra mim, o Luciano é um jogador matador, assim. Talvez o mais matador que o São Paulo tem. Só que ele não recebe essa oportunidade na frente. E quando tava jogando, jogava numa posição que acaba prejudicando o futebol dele. Mas nem acho que é nesse nível que as pessoas acham que, nossa senhora, é o pior jogador do mundo. Vamos doar ele pro Náutico. Não acho que é isso também, ele como camisa 10. Mas é isso, é um pouco de hierarquia do momento, né? Não tem como você tirar o André Silva, acho que vale sempre ele entrando, acho que pra mim ele é hoje sim o 12º jogador nessas circunstâncias, não é o que eu gosto, mas é nessas circunstâncias, e tem que fazer valer, né? Porque é nessa que você vira um dos 11 novamente, né? Pois é. E aos pouquinhos os lesionados vão voltando, né? O Lucas já relacionado, já jogando, Pablo Maia voltando antes da hora, ainda bem, graças a Deus. O Oscar já tem a possibilidade de ser relacionado, embora eu não colocasse ele para esse jogo no sintético, né, domingo, mas ele já... E o Lucas? Nem o Lucas, eu não colocaria. Talvez uns minutos no segundo tempo, talvez, mas eu não arriscaria. Colocaria meio jogo. Eu não... Segundo tempo, assim. Eu até escalei meu time lá no Arquibancada Tricolor, no site. Site muito bom, por sinal, arquitricolor.com, viu? Não conheço, é bom? É bom. Tem muitas notícias, tem bons setoristas. Viu? Tem. Menos aquelas que falam que eu atraso. Tem programação no YouTube? Tem. Poxa, tem todas as redes sociais também. Tá presente. Instagram, Manda o link depois. Twitter, Facebook. Manda o link Facebook. pra eu ver. Vou mandar arquitricolor.com. Ah, legal. Recomendo, hein? Bacana. Nesse canal, eu achei por acaso na internet, tem um menu lá chamado Escale. Aí eu fiz minha escalação e coloquei no X, no Twitter. Eu guardaria pro segundo tempo o Lucas. Guardaria pro segundo tempo o Lucas Ferreira e o Luciano. Você dobraria os laterais? Eu colocaria o 3-5-2, com o Ferrarese na direita, mais zagueiro. O Cédric de ponta de ala direita. Tá. E o Enzo na esquerda. E o André e o Ferreirinha no ataque, para ter um pouquinho de correria. No segundo tempo eu teria Lucas, Luciano e o Ferreirão. Tá. Seriam boas armas para mexer ali, né? O que vocês fariam? Acho ok. Eu também iria com 3 zagueiros nessa formação que o Zubeldia vem fazendo, né? Apesar de às vezes ser o Ferrarese, o cara da lateral, eu acho que é uma boa porque não é um jogo de Libertadores, mas é um jogo fora de casa contra um rival que tem um certo favoritismo, né? Líder, ainda né? que seja 55-45. Tem um pouco, normal, tá em casa. Assim como se fosse o Morumbi, seria pro São Paulo. E tem um time com mais tempo de treinamento, jogando junto há mais tempo. Exato. Então, assim, eu acho que é um jogo de se ter essa cautela mesmo. De você neutralizar o seu adversário no começo e aos poucos ir colocando armas renovadas, como você falou. Então, eu acho. Vocês sabem que eu gostaria de ver o Luciano e o Lucas no time titular, mas eu concordo que eles entrando no segundo tempo dão um gás ali. O Ferreirinha, ele saindo do banco, ele não costuma muito bem, né? Ele vai melhor quando ele é escalado como titular. Ou tô falando muita besteira? Não. Antes era o contrário, né? Ele entrava melhor no segundo tempo, agora ele tem ele tá começado indo bem, melhor. Então eu acho que faz sentido. Minha escalação teria o Luciano, mas sei que não vai ter, então tá bom. Agora, Chacon, um empate normalmente contra o Palmeiras num cenário desse não é ruim. Só que depois de tantos empates no Brasileiro, como é que fica se empatar domingo? Então, eu acho que assim, São Paulo tem que, acima de tudo, aprender com os erros nos jogos passados. Contra o Sport, contra o Fortaleza, contra o Cruzeiro, principalmente esses três. Acho que os jogos fora de casa, você tem o fator fora de casa, mas contra o Ceará dava pra vencer. Contra o Atlético Mineiro, numa fase terrível, dava pra ter vencido também. Aí entra questões, arbitragem, blá, 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 beleza. Eu acho que realmente, contra o Botafogo, você dá um desconto, por mais que esteja jogando mal também, que é o atual campeão, tal, dá pra você justificar dessa forma. Mas o São Paulo teve adversários menos casca nesse começo de temporada até agora. Agora eu acho que vem o primeiro desafio mesmo, como a Pri disse, o primeiro teste de fogo mesmo do São Paulo no Brasileirão. Eu acho que o empate não é um saldo ruim. Eu não classificaria dessa forma o resultado ruim contra o Palmeiras jogando fora de casa, no sintético, contra a equipe que é líder do campeonato e que tem um treinador há 5 anos.
É um trabalho de 5 anos sendo feito, que agora parece que querem renovar, né, o contrato. Então, eu não consigo achar ruim um empate nessas circunstâncias. Ainda sem Pablo Maia 100%, Oscar 100%, Lucas 100%, Arboleda voltando agora. Então, assim, nesse jogo em específico, eu acho que o empate não é um mau negócio. Não pode entrar falando assim, vamos empatar, porque... Não, tem que entrar pra vencer. Eu acho que tem como igualar aquilo que a gente falava. O São Paulo, ele tem um poder de igualar os jogos contra equipes que são superiores a ele, muito grande. Então agora é conseguir conciliar isso. A minha escalação, e aí o Zubeldia... Eu não gosto, mas o Zubeldia justificou isso uma vez na coletiva, a dobra dos laterais, que ele falou uma vez, né? Uhum. Falou, muitas vezes eu preciso do Lucas Ferreira pronto pro segundo tempo. Pra isso eu preciso colocar o Cedric no primeiro. Só que pra essa vez, talvez, desse pra colocar o Lucas Ferreira no primeiro tempo e o Lucas no segundo, por exemplo. Sim. Mas claro, isso é uma questão de adversário para adversário. Ali no lado direito vai cair ali um lado esquerdo muito forte do Palmeiras, né, que tem muita vitalidade. Então eu arrisco que ele vai dobrar os laterais de novo.